Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês um artigo que eu escrevi chamado Emulação, Competição e Jogo, conforme podem ver aí na tela. E mais precisamente irei falar interno a ele, ou seja, ou melhor, irei falar de algo interno a ele, voltado à questão aí da arte e da emulação e da expansão e a relação disso com alguns princípios da própria natureza. E então faço aí o convite de antemão para vocês lerem o artigo completo, pois vou deixar no link, aliás, vou deixar na descrição do vídeo o link para a leitura completa do próprio artigo. Então vamos lá, vou ler para vocês e comentar um pouco. Aquilo que se desenvolve na realidade física enquanto processo mesmo, isto é, emulação e expansão, já que a própria natureza impôs isso à essência dos seres, que nasce a partir da imitação das características gerais da espécie e aos poucos expandem o que lhes é peculiar até se individualizarem, é representado pelas várias artes em seus cernes, cujos processos possuem motivos e fragmentos emulados das tradições que as antecedem e que, no entanto, são expandidos ao ponto de se ter uma nova obra determinada, singularizada e única. Então aqui, neste fragmento, existem alguns pontos de assuntos mais gerais que comportam ali justamente as partes mais importantes internas ao fragmento. Então vou fazer a leitura para a gente ir separando essas partes, então vou comentar um pouco de cada um. Então eu já começo escrevendo que aquilo que se desenvolve na realidade física enquanto processo mesmo, ou seja, o que eu quero dizer aqui? Aquilo que se desenvolve na realidade física, ou seja, a realidade concreta que estamos olhando, enquanto processo mesmo, ou seja, o próprio processo da realidade, o devir da realidade, com suas leis físicas e daí em diante, certo? Aí eu coloco, isto é, especifico, emulação e expansão. Como assim, né? Emulação e expansão? O que é emulação? É imitação de algo já existente, certo? Expansão, você pegar algo que existe e expandir, ou seja, recriar, criar outras coisas a partir disso e daí em diante. Então, quando a gente vê a própria natureza, ela é composta desses dois processos, certo? Ou ela dá luz a esses dois processos aí, ou esses dois processos, na verdade, permitem a sua própria existência, né? Compõem a sua existência. Como assim? Né? Se a gente pensar e olhar para o mundo, ou melhor, se a gente olhar para o mundo e depois pensar, né, a gente vai ver também que o que acontece na realidade? Nós temos as coisas tal como são, certo? E, ao mesmo tempo que elas existem, digamos que a cada segundo, imitando a si mesmas, podemos colocar desse modo, ou seja, elas emulam a si mesmas, porque elas permanecem tal como são. Ao mesmo tempo, elas sempre têm alguma diferença, ou seja, elas estão no processo, digamos assim, expansivo. Claro que aqui a gente pode levar esse termo de expansão para, né, várias acepções, mas basicamente a gente pode tomar ali a expansão como um meio da emulação não ser emulação para sempre. Ou seja, aquilo que faz com que as coisas não fiquem estáticas, certo? Então, de um lado, a gente tem uma tendência a uma certa monotonia, que seria a emulação, ou seja, por exemplo, seu corpo, ele imita a si próprio e daí ele se conserva, né? Porque se ele fosse algo completamente diferente, você não teria seu próprio corpo do jeito que é. No segundo seguinte, você já seria outra coisa. Então, a própria existência da coisa em si, aqui eu nem quero falar de algo kantiano, né? Não da coisa em si no sentido kantiano, não do conceito do Kant, mas enfim, a coisa, né? Uma coisa, ela só pode existir porque ela se conserva a si própria. Ela conserva a sua forma, em termos morfológicos mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela não fica estática no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, ela envelhece, o tempo passa, ela muda e daí em diante. Isso desde uma pedra, ou seja, de algo inorgânico até um ser orgânico, até o mundo biológico em geral e daí em diante, certo? Aqui, o mundo biológico no sentido que eu quero dizer mundo orgânico, né? Mas claro que o mundo biológico pode expandir também o conceito, não necessariamente apenas, né, no orgânico, né? Enfim, é uma longa discussão. Mas, enfim, então a gente consegue ver isso dentro da própria natureza, em cada estrutura, na verdade, natural. A gente pode ver o tempo inteiro isso, a gente pode tomar a natureza mesmo como esse processo, ou seja, emulação e expansão, emulação e expansão.
Então as coisas têm uma certa fixidez, por isso elas se emulam a si próprias, digamos assim, ou elas emulam outras, né? Porque quando um ser nasce, ele nasce já, conforme eu próprio vou pôr ali, segundo a emulação das características da espécie. Sem o que ele não seria pertencente a determinada espécie, ele seria outra coisa, certo? Então o que dá a ele a característica ali é o fato de ele ter imitado, emulado determinadas características. E depois, sim, aí ele expande ao seu próprio modo aquilo ali. Ele vira um ser único através dessa expansão, ou seja, através da sua própria diferenciação no tempo. Então é isso que eu tento dizer quando eu coloco ali entre os travessões, né? Já que a própria natureza impôs isso à essência dos seres, que nascem a partir da imitação, entre aspas, né, das características gerais da espécie, e aos poucos expandem o que lhes é mais peculiar até se individualizarem. Certo? Então acho que ficou claro isso. E eu continuo. É representado pelas várias artes em seu cerne. Ou seja, isto que eu chamei de emulação e expansão, se a gente pensar bem na arte, né, e aqui eu quero então fazer a ponte entre os princípios da estética e os princípios do próprio mundo físico, certo? Ou seja, unindo filosofia natural com filosofia estética, ou estética, né, filosofia da arte. Se a gente parar então para observar isso, a gente vai ver que se no cerne de cada coisa do mundo existe o processo de emulação e expansão, no cerne da arte também existe isso. Ou seja, no fundo a própria arte ela está imbuída disso e ela em si é quase que uma espécie de símbolo, né? Uma potência disso, dessa questão mais essencial da natureza. Por quê? Conforme eu digo ali, ou seja, representada pelas várias artes, cujos processos possuem motivos e fragmentos emulados das tradições que as antecedem, que, no entanto, são expandidos ao ponto de se ter uma nova obra determinada, singularizada e única. Ou seja, toda a arte ela necessariamente parte disso. Mesmo a arte mais revolucionária, como eu já disse em outros vídeos aí, ela vai partir de algo que já existiu de algum modo, nem foi algo conceitual. Então, mesmo o artista mais revolucionário, quando ele quer ser revolucionário, ele já está partindo do conceito de revolução. Então, ele já está imitando alguma coisa. Ele não está partindo do zero, ele está imitando algo, seja conceitual, da linguagem, daí em diante, seja algo mais efetivo de dentro de uma expressão artística mesmo. Então, enfim, o que ele está fazendo? Ele está usando-se ali de coisas até mesmo muitas vezes menores, motivos, fragmentos, isso vale para todas as artes. Aqui motivo é muito da música, né? Um conceito que eu extraio da música, mas que serve para as outras artes, porque a gente pode separar ali dentro das outras artes fragmentos. Por exemplo, na dança, um gesto determinado você pode considerar como um gesto motívico, né? E que depois o desencadeamento daquele gesto ali vai ser a expansão do próprio gesto. E aí ele vai deixar de ser um motivo, digamos assim, né? E daí em diante, certo? Dentro das artes plásticas. Os próprios pintores pensam muitas vezes por motivos. Quando você lê a biografia de algum deles, por exemplo, Cézanne, o tempo inteiro ele sempre falava, né? Dizia para os amigos dele, tudo que eu preciso é de um motivo para pintar. Ou seja, no sentido de que ele precisa ali de um cerne mais essencial, né? Um tema, né? Um motivo nesse caso seria um tema, né? Mais essencial, ou uma imagem, né? Mental, né? A partir da qual ele vai construir todo o resto. Ou seja, então geralmente, até mesmo no processo mental, a gente já parte disso. Ou seja, a gente tem fragmentos de coisas e depois a gente vai desenvolvendo aquilo. E a gente passa isso à arte. O próprio processo artístico é isso. Você tem algo ali mais essencial e você vai desenvolvendo aquilo. Ou você tem algo completamente desenvolvido e você vai fazendo ele ficar mais essencial. Você faz um processo de redução. Mas mesmo nesse caso, você está fazendo a mesma coisa. Está pegando algo que existe, né, e a partir disso está expandindo, ou seja, está fazendo uma outra coisa com aquilo ali. Certo? E no caso de fragmento, você está pegando coisas menores, associando elas e expandindo, fazendo uma nova arte a partir desta união, dessa expansão, dessa mistura, né, desse sincretismo. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Através desse vídeo aqui, queria trazer este ponto para vocês, ou seja, que vocês também consigam, aí, para quem nunca fez isso, no caso, começar a pensar o quanto a estrutura da arte, do processo criativo, muitas vezes está associada à própria estrutura da realidade mesmo. Então, esse é um pensamento interessante e vale a pena aí ser comunicado, né? E então trouxe para vocês isso e faço aí mais uma vez o convite para a leitura completa do artigo, né, através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo.
Então por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.